Boa tarde. Uma balsa com 2 tanques carregados com material usado na fabricação de asfalto tombou nesta manhã no Rio Negro. Cerca de 60 mil litros de óleo vazaram sobre o rio e as equipes ambientais tiveram trabalho para conter o vazamento. Os tanques tombaram próximo ao Porto do São Raimundo, na zona oeste da cidade. O acidente aconteceu enquanto as balsas transportavam material para a composição de asfalto. De acordo com o Corpo de Bombeiros, cerca de 60 mil litros de óleo derivado de petróleo foram derramados no Rio Negro. Essa balsa, que serve para conduzir esses tanques aqui, ela furou, né? E esses tanques caíram na água. Cada um deles tinha 30 mil litros, então tem aproximadamente 60 toneladas aqui nesse espaço. Há uma contenção, há um trabalho também para não permitir que esse óleo vá para o Rio Negro, e todos os esforços estão sendo feitos para minimizar os danos. Técnicos do IPAAM acompanharam a operação para reter o óleo e evitar que o produto se alastrasse pelo rio. Segundo o proprietário da embarcação, as balsas estão regulamentadas e possuem autorização para operar na região. O pequeno derrame que teve aqui foi em torno mais ou menos uns 3 mil litros, foi somente aqui na margem que está contido e foi tomada todas as providências e graças a Deus não houve nenhuma vítima no episódio. A empresa é licenciada, a embarcação está autorizada a operar com o registro na capitania tudo em dia. O Instituto de Proteção Ambiental do Estado do Amazonas afirmou que vai investigar o caso. De acordo com o supervisor do Instituto, a empresa não tem autorização para trabalhar na área. A empresa delituosa, ela não está autorizada a aportar nesse local, tampouco o porto, em nome de Rodonave, também não tem licença ambiental para esse tipo de atividade, porquanto as duas serão atuadas da forma da lei. Toda Semana Santa, o comércio de pescado aquece, mas as autoridades em saúde alertam. É preciso cuidado e atenção ao comprar o produto. Em muitos pontos de venda, o peixe é armazenado de forma inadequada, facilitando os riscos de contaminação. Olhos atentos ao peixe, do consumidor e do gato. Com a chegada da Semana Santa, alguns comércios informais em Manaus são encontrados em diversos pontos da cidade. A falta de higiene e o armazenamento inadequado dos peixes são os maiores riscos à saúde pública. Em muitos lugares, o produto está perto de cursos d'água poluídos. A limpeza até está mais ou menos, né? Mas deveria ser melhor, né? Assim, porque a limpeza em primeiro lugar. Está bem melhor agora, mas tem que melhorar mais, né? O grande sistema é você olhar o pescado. E o amazonense conhece muito bem isso. Primeiro, saber a origem, ter uma ideia do tempo que ele está em exposição e fazer algumas características que nós chamamos organoléptica, olhar algumas características. O olho do pescado tem que estar toda a cavidade ocular, a cor, as brancas, o cheiro, e pode fazer também o teste mais fácil, que é o teste do dedo, apertar um pouco para saber se ele volta e tem aquela rigidez cadavérica. De acordo com a Secretaria de Estado de Produção Rural, no período da safra são vendidos de 150 a 200 toneladas de peixe por dia, consumo que aumenta na Semana Santa. Em Manaus, o consumo médio de peixe por pessoa é de 35 a 40 quilos por ano. No interior, esse número sobe para 180. O amazonense consome hoje cerca de 200 mil toneladas de pescado. Consome e vende. 50% disso é consumido no próprio local de captura. E aí tem que ter grande local porque pode ser contaminado pelas próprias mãos. Os outros que são comercializados, ele tem basicamente o captura, o transporte, o acondicionamento, o tempo de venda, toda uma ação de intermediário até chegar nas feiras e supermercados. Nesse processo tem todo um problema sério de contaminação. O pescado é altamente nutritivo, mas tem todo um processo de rigor mortis, autólise, putrefação, que é causado exatamente pela má fase de armazenamento. Dados do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional do Amazonas revelam que pelo menos 10% do peixe consumido no estado oferece algum tipo de risco à saúde. Para tentar diminuir a situação, a Secretaria viabiliza projetos com os pescadores. E temos também feito na própria feira, através dos programas que existem, que é o programa de procedimentos que nós temos que usar para que esse peixe fique preservado e conservado na exposição ao consumidor.
Esta terça-feira foi o primeiro dia em que as carretas não puderam circular pelas ruas do centro da capital. A restrição de segunda a sexta-feira para os veículos de grande porte vale entre as 6 horas da manhã e 8 horas da noite. Hoje, quem trafegou pelo centro sentiu alívio no trânsito. Por enquanto, os guardas estão fazendo campanha educativa com os motoristas, mas a partir de abril, a fiscalização vai ser repressiva. Funcionários da Coca-Cola em Manaus paralisaram as atividades nesta manhã por causa de reivindicações trabalhistas não cumpridas pela empresa. Cerca de 400 funcionários da Coca-Cola em Manaus paralisaram as atividades nesta terça-feira. O protesto tem apoio do Sindicato dos Trabalhadores de Cargas. Funcionários denunciam assédio moral e reivindicações ainda não repassadas. O problema é que hoje houve um desentendimento do encarregado que demitiu uns funcionários que era muito amigo de todos os colaboradores e aí também generalizou uma certa revolta dos companheiros em relação a isso. Desde o ano passado já vem essa reivindicação, que a cesta básica fosse dada em cartão, que o plano de saúde fosse dado pelo menos para o titular, você vê que a gente fica exposto ao ajudante a sol e chuva, caminhão quente, então ficam doentes, para ter o plano de saúde tem que descontar 60, 70 reais do salário do colaborador. Segundo o diretor do sindicato, no último mês ele recebeu várias reclamações, o que resultou na paralisação. Nós vamos agora formar uma comissão, o pessoal já está aí, nós vamos para o NA para tentar buscar aquilo que nós reivindicamos aqui, certo? Se não houver ali um denominador comum, infelizmente amanhã nós iremos paralisar de fato, aí vai ser greve. Por meio de nota, o Grupo Simões, que representa a Coca-Cola em Manaus, informou que já está negociando com os funcionários para avaliar as reivindicações e fechar um acordo entre as partes. No próximo bloco do Band Cidade, obras no aeroporto Eduardo Gomes avançam e devem ser concluídas até o fim do ano. E ainda, autoridades fazem simulado para testar segurança para banhistas na praia da Ponta Negra.